Olá, o Café com Moji News está de volta com mais um episódio muito especial. Hoje a gente vai para Suzano. A gente está aqui com a Valdinete Ferreira dos Santos. Ela é coordenadora da Casa Madre Teresa, que faz parte do Instituto Emaús. E veio contar um pouquinho para a gente aqui dessa história tão bacana, já 18 anos, né? Seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. E como começa o Instituto? Então, o Instituto Emaús, ele nasceu, na verdade, de uma comunidade religiosa, né? Então, nós somos uma comunidade religiosa, né? A Comunidade de Vida e Aliança Emaús. E o Instituto nasceu de um sonho do Padre Ademir, né? Que é um padre que ele ficou bastante tempo no centro de Suzano, na paróquia São Sebastião. E ele tinha o desejo de tirar as crianças da rua, né? Então tinha muitas crianças que ficavam ali ao entorno da paróquia, e essas crianças elas faziam uso de entorpecentes e estavam sempre ali na igreja, né, ali com o pessoal, e ele tinha o sonho de tirar aquelas crianças da rua. E um dia numa missa ele falou desse sonho, né, e para isso ele teria que ter um espaço. Então ele sonhava com um sítio, um lugar onde ele pudesse acolher essas crianças. E aí apareceram dois empresários e fizeram a doação para ele de um sítio, onde hoje a gente tem a nossa casa sede, que é a Casa Nossa Senhora de Guadalupe. Então, nessa casa, nesse sítio, né, foi construída uma casa para acolher as crianças, e a princípio todo o trabalho se deu assim. Em contrapartida, nascia também a pastoral de rua, que aí é onde eu entro na história, né? Em 2006, participava das vigílias que aconteciam. Você é assistente social? Qual que é a sua Estou formação? Estou cursando assistência social porque a necessidade, né? Aí hoje eu falo assim, hoje eu vou buscar o diploma, a prática eu já tenho, vou buscar a teoria. Uma prática longa. E longa. Focada em pessoas em situação de rua? Pessoas em situação de rua, né? Então, começou-se um curso, né? Uma formação para pessoas que queriam fazer um trabalho com a população de rua. E eu sempre tive esse desejo de cuidar das pessoas em situação de rua, né? E aí a gente, assim, né? Um dia, se eu tiver dinheiro, eu ajudo. Vai aquele pensamento, né? Aquele pensamento. E aí, dentro dessa formação, e junto com essa formação, o crescimento da Casa Nossa Senhora de Guadalupe, né, a gente começou esse trabalho. A casa foi construída, né, com a ajuda de vários empresários, com a promoção de eventos, de rifas, né? Então, passamos a acolher as crianças, tiramos as crianças ali do centro ali de Suzano, né, da praça. Em contrapartida nascia a Pastoral de Rua, né? Um grupo na época de 45 pessoas participou dessa formação. Um grupo grande. Né? E depois, uma coisa que eu sempre guardei bastante, que o Padre Ademir falava, uma coisa é a teoria, né? A gente falar aqui é tudo muito bonito, outra coisa é a prática, a hora que vocês tiverem que ir para a rua. E são pessoas com vivências muito diferentes, sim, né? Muito diferentes. São diversos os motivos, né, que levam uma pessoa muitos, né? Hoje eu sempre falo assim, sempre que eu recebo alguém de primeira vez na Casa Madre Teresa, eu falo assim, que a pessoa em situação de rua, ninguém vai para a rua porque quer, né? Sempre tem um motivo, né? Sempre houve uma situação. Às vezes uma questão de violência, exato, né? Um vício. De abandono, né? E aí eu falo, né? Eu vivi situação de rua, né? Lá atrás, né? Aos 15 anos de idade eu saí de casa e acabei na rua, né? E não foi muito tempo, mas eu vivi uma experiência, né? Então hoje, quando eu falo... é um olhar diferente, né? De alguém que nunca teve essa vivência. E aí você vê que são várias situações, né? Que pode levar uma pessoa para a rua, né? Não é simplesmente... Hoje a gente olha assim, né? A grande maioria da população de rua hoje é dependente químico, né? São usuários de álcool e drogas. Mas existem pessoas que foram para a rua por uma série de situações, né? Então, discriminar a pessoa em situação de rua é uma situação muito complicada, porque a gente não sabe o nosso amanhã.
eu sei o meu agora, eu não sei o amanhã. O amanhã eu posso estar em situação de rua, né? Então, eu sempre tenho essa Que a gente viveu aí um questão. período de pandemia Sim, também, né? Que sim. agravou a situação financeira de muita Muito, gente, que muito. também acabou levando a isso também, né? Muitas pessoas hoje estão em situação de rua decorrente à pandemia, porque eram pessoas que viviam sozinhas, que tinham emprego, que perderam o emprego, que hoje não têm mais condições de pagar aluguel. Infelizmente, estando na rua, conheceram a droga. Então, assim, a questão da pandemia aumentou muito o número de pessoas em situação de rua. A Casa Madre Teresa, ela inicia com essa pastoral, é isso? Ela foi criada Isso. com a Né? pastoral? Então teve toda a questão da casa, né? A Casa Guadalupe, Casa Guadalupe inicialmente para crianças. para crianças, né? Então, com o passar do tempo, a gente não pôde continuar o trabalho com as crianças por conta de documentação, conselho tutelar, uma série de situações. Todas as crianças que nós tínhamos acolhidas, elas foram direcionadas para a família, aquelas que tinham algum vínculo familiar, aquelas que não tinham foram para outros abrigos, né? E aí ficou-se aquela casa, né? Uma casa muito boa, muito bonita, um espaço bom. O que vamos fazer, né? Então, a comunidade, né? Todo mundo junto, e o padre falou, né? O que a gente vai fazer com essa casa, que ela foi criada na finalidade de ajudar alguma situação. Então aí pensou-se o que acontece, né, pensando lá atrás, né, que está gritando que as pessoas necessitam de ajuda. E aí veio a questão da dependência química, né? As casas terapêuticas hoje, a grande maioria delas é particular e tem um custo alto. E as famílias de baixa renda não têm condições de bancar um tratamento para um ente querido dentro de uma comunidade terapêutica porque é caro. Então aí vamos lá mudar a casa para uma comunidade terapêutica. Então buscou-se conhecer, né, saber como funcionava, tal, e começou a funcionar a casa Nossa Senhora de Guadalupe como comunidade terapêutica. Esse ano, agora em setembro, ela completou 13 anos, 13 né, anos. de existência de comunidade terapêutica. Você tem uma ideia do número de atendimentos? Olha, já passaram por nós, eu não tenho um número exato, mas até o ano passado que eu estava, o ano retrasado, né? Eu estava coordenadora lá, a gente tinha um número de 600 e poucas pessoas que já tinham passado lá no tratamento. E não só Suzano, região. Não só Suzano, né? Todo mundo que procura, né? A Casa Nossa Senhora de Guadalupe, não importa a região, a gente tendo vaga, a gente faz o acolhimento da pessoa, né? E em contrapartida foi acontecendo, nasceu o projeto Dom Bosco, porque aí a gente pensa São assim... muitos braços. que a gente vai sempre pensando assim, né? A Casa Nossa Senhora de Guadalupe vai cuidar do dependente químico, mas o que a gente pode fazer para evitar que os jovens cheguem nas drogas? Então, projeto Dom Bosco, né? Então começou-se, né, um trabalho preventivo, em parceria com o Senai, oferecendo cursos, né, para as pessoas do entorno do bairro, né, da comunidade carente. Lá a gente tem uma comunidade carente grande, uma invasão, que nós começamos a missão lá, nós tínhamos 200 famílias, hoje a gente não consegue mais saber quantas famílias tem, né? Lá no Jardim Gardênia, né? Então a gente tem um espaço lá da invasão muito grande, né? Então cresceu muito aquela região ali de Suzano, Jardim Gardênia, Europa, Varan. Então assim, muita, né? A população ali é muito grande e carente. Então nasceu o projeto Dom Bosco, né? Para a gente evitar essa questão. Mas tinha o pessoal na rua, né? Então tinha o pessoal na rua e a gente, né? Aquele grupo começou a fazer o trabalho na rua. De sair, nós saímos 3 vezes por semana. Aí pela pastoral? Pela pastoral de rua. 3 vezes por semana a gente ia para as ruas, né? Então dividiu aquele grupo. E aquele grupo foi diminuindo porque requer habilidade, requer disponibilidade e amor. Porque você cuidar da pessoa em situação de rua requer amor. Né? Então, tem que se doar mesmo. A grande maioria das pessoas foram desistindo, né, desse trabalho. A gente foi ficando com um grupo reduzido. Às vezes você se depara com realidades muito duras, sim, né, que são muito difíceis, né, difícil. de absorver.
E haviam situações que a gente encontrava assim na rua que machuca, sabe? Então chega momentos assim dolorosos, né? Eu vivi muitas experiências na rua que eu chegava na minha casa e eu não conseguia dormir, eu chorava por conta daquela situação, porque eu tinha que fazer algo mais e não era só aquilo, né? Então a gente tinha o sonho de ter uma casa para acolher as pessoas em situação de rua. E aí em 2015 nasceu a Casa Madre Teresa de Calcutá, né? Conseguimos que parceria com o empresário que nos ajudou a pagar o aluguel de uma casa. Então a gente ali na rua do shopping, a gente fundou a Casa Madre Teresa de Calcutá. Nós ficamos lá por de 5 a 6 anos. A gente acolhia as pessoas em situação de rua para tomar café da manhã, para almoçar, para tomar banho, para jantar. Aí a gente continuava num grande dilema, porque a gente tinha que fechar a casa à noite. Porque essa casa, ela funcionava praticamente só com voluntários. Só com voluntários. Então, a gente tinha as voluntárias que iam para ajudar a gente na higienização, na lavagem de roupa, fazer a comida. Então, era tudo voluntário. Então, a gente não tinha voluntário que ficasse à noite, que pernoitasse, né? Então, a gente tinha grande dificuldade de falar assim, poxa, a gente cuida da pessoa o dia inteiro e aí chega à noite a gente precisa mandar ela embora. E os dias de frio e chuva eram os mais difíceis. E aí tinha situações que a gente não tinha como mandar a pessoa embora. Então, assim, eu cuidei de casos assim, de uma senhora que ela teve derrame e era alcoólatra e não tinha como ficar com ela na rua. Então, o que a gente fazia? O pessoal da pastoral de rua, né, que aí foi, né, ser voluntário na Casa Madre Teresa, então a gente revezava, né? Então um dia dormia eu, um dia dormia outro, um dia dormia outro, com aquela senhora, para não botar aquela senhora de volta na rua até conseguir resolver a situação dela, né? E nós conseguimos, graças a Deus, né? Hoje, infelizmente, ela faleceu, mas a gente conseguiu com que ela fosse para o hospital, com que ela fosse aposentada, com que ela recebesse um benefício, pagasse um aluguel, né? Então, algumas pessoas a gente fazia essa articulação para mudar a vida da pessoa, né? Então, a gente tinha uma coisa que eu fiquei pensando, você falou das histórias muito duras, mas tem essas histórias também, né? De você conseguir transformar a vida de alguém também é muito recompensador, né? Vale muito a pena, né? Então, assim, nesses anos, né, de pastoral de rua, de Casa Madre Teresa, a gente vai pegando uma série de situações, né? E algumas histórias marcam, né? A gente fica, assim, em situações, assim, complicadas. Eu não esqueço de uma moça que a gente pegou ela dentro do lixo, literalmente, né? Num dia de frio, chuvoso, e ela estava dentro do lixo. Muito jovem. Ela devia ter em torno de 28, 30 anos, né? E aí a gente não tinha casa para levar aquela moça para dar um banho, e ela precisava de um banho. E a gente pediu ajuda numa outra instituição, né, no Bom Samaritano. Aí a gente levava a pessoa lá, dava banho. E eu lembro que ela não tinha condições de tomar banho sozinha. Chegando lá, eu falei assim, não, eu me dispus a ajudar ela a tomar banho, né? E assim, muito marcante que quando a gente tirou a bota que estava no pé dela, o pé dela estava extremamente inchado, ferido dentro daquela bota, né? E quando você vai dar banho na pessoa assim, você vê que a pessoa está há muito tempo sem tomar banho, então uma situação assim bem complicada. Muito dura mesmo. Né? E aí você fica pensando, né, como que o ser humano ele se perde dentro de uma situação, dentro de uma condição que ele chega àquele ponto de ficar dias e dias sem tomar um banho, sem tirar um sapato do pé, né? Então assim, são situações assim bem complicadas, né? Então a gente foi vivendo isso, né, no decorrer desses anos. E aí nós tínhamos o sonho agora, né, de ter um lugar onde a gente pudesse ficar aberto à noite. Ficar aberto à noite, porque é muito difícil, né, jogar a pessoa para a rua, deixar ela, né, ali frio, né, e a gente sabe que a rua é muito complicada, né. Então nós conseguimos uma parceria, né, através do edital, que ajuda a gente a manter a casa. Porém, a gente continuava sem ter um espaço próprio, né? A gente pagava aluguel
e conseguimos, né, um empresário, ele nos doou a casa. Então hoje a Casa Madre Teresa também é um prédio próprio, né, nosso, onde a gente funciona 24 horas por dia, né, então a gente acolhe irmãos o tempo todo lá, dentro desse espaço que essa pessoa, né, esse anjo, apareceu na nossa vida e ele comprou o terreno, ele construiu a casa e deu pra gente, né? Então, hoje a Casa Madre Teresa, ela acolhe pessoas em situação de rua. Nós temos 40 vagas. A gente acolhe essas pessoas, né? E a gente tem gente nova todos os dias, pessoas de vários lugares, então pessoas que vêm do centro. E aí, às vezes, a pessoa chega e pede pra gente assim, olha, eu queria um tratamento, porque eu tô há tanto tempo na rua, tô há tanto tempo nas drogas, eu não consigo mais. Então, aí, hoje a gente criou uma ponte, né, entre a Casa Madre Teresa e a Casa Nossa Senhora de Guadalupe. Então, lá na Madre Teresa, a gente faz um processo de triagem e a gente encaminha para tratamento na Casa Guadalupe, quando a pessoa tá disponível para isso. Hoje a gente já tem uma parceria também para mandar eles para seleção de empregos, né? Então tem um curso preparatório, eles participam e a gente, né, encaminha para empregos. Aí a gente tem aquele processo de reencontrar a família, de fazer um vínculo ali para a família aceitar a pessoa de volta, né? Então todo esse trabalho acontece, tudo isso acontece dentro da Emaús. Aí você resolveu se especializar mais, foi fazer assistência social. Isso, aí eu depois de tantos anos só na prática, né? Hoje eu tô no meu segundo semestre, né, de assistência social, né? Porque a gente vê a necessidade dessas pessoas, né? Elas necessitam que alguém faça por elas, né? E a gente pega muitas situações, né? Hoje a gente tem uma situação lá de uma moça que ela tem problemas mentais, a mãe faleceu, o irmão que era o tutor dela é dependente químico, então ele usava do benefício dela para manter o vício e ele abandonou ela. Nossa. Né, abandonou ela e a gente está aí na luta, né, para conseguir uma residência inclusiva para ela, algum lugar para que ela possa ser amparada, né? Então hoje a Casa Madre Teresa funciona nesse sentido. Então o Instituto Emaús, né, e hoje nós temos também lá no projeto Dom Bosco, a gente tem o Asas da Alegria, que é um projeto que a gente trabalha com as crianças também ali do entorno, né, as crianças carentes, que a meta é fazer com que essas crianças elas não conheçam, né, esse outro mundo, né, não venham a conhecer o mundo das drogas, não venha a ter que ser uma pessoa em situação de rua futuramente, né? Então se trabalha com essas crianças essa questão de no contraturno escolar, de não ficar na rua, de não ficar aprendendo coisas que não se devem. Também com jovens, vocês têm parceria com a EDP, com o Sebrae? Com os jovens, né? Senai, a gente tem parceria com o Senai para os cursos, né? E aí a gente tem esses projetos, né? Todos esses projetos são pensados em fazer com que essas crianças e esses jovens não venham a necessitar nem da Casa Madre Teresa e nem da Casa Nossa Senhora de Guadalupe, né? Porque a criança, ela praticando esporte, ela tendo uma outra vivência, ela vai conhecer um outro nível, né, de vida, de participar de campeonatos, né, de vir a futuramente ter um outro direcionamento, né? Então, o Instituto Emaús hoje, ele tem essa preocupação, né, de fazer com que a criança, com que o jovem não venha a necessitar dos nossos outros trabalhos, né, a Casa Madre Teresa e a Casa Nossa Senhora de Guadalupe. E como você vê, então, o futuro da instituição, né? O que você espera para os próximos anos? Olha, a gente, né, já conversamos às vezes sobre isso, nós como comunidade religiosa, né, que o trabalho do Instituto Emaús cresceu, né, a gente hoje tem uma dimensão do trabalho que talvez a gente não tenha, a gente tinha sonhos, mas a gente não pensou que a gente ia chegar tão rápido onde a gente chegou, né, com todos os trabalhos que a gente tem. E a nossa meta é continuar crescendo, porque
Hoje nós vemos, por exemplo, né, na Casa Madre Teresa, eu falo muito de lá porque eu tô lá, né? Hoje na Casa Madre Teresa, por exemplo, a gente vê uma situação que tem crescido muito, que é a questão das pessoas com problemas mentais que estão na rua. Então, o Estado, né, fechou os sanatórios, fechou todas aquelas casas, né, que mantinham essas pessoas, e hoje nem todas elas tiveram famílias para que elas fossem acolhidas. Então, é uma demanda que a gente tem, né, que a gente precisa pensar com carinho, de ter um lugar para acolher pessoas com problemas mentais, né, porque a gente tem um número grande de pessoas nessas condições e, por exemplo, nós não temos estrutura para cuidar delas, né? A nossa estrutura hoje é para acolher a pessoa em situação de rua dependente químico, mas a pessoa que tem problema mental, a gente não tem essa estrutura. Então já seria um outro trabalho, né? Já seria um outro projeto. Então aí a gente vai pensando, né? A gente cria um projeto para uma situação, depois outra situação, e aí aparece outra situação. Voltando um pouquinho, como é que se mantém, né? Como é que se mantém? Você falou do edital, né? Tem lei de incentivo, mas não é difícil o dia a dia. É difícil o dia a dia. Então, assim, o Instituto Emaús, durante muitos anos a gente trabalhou e trabalha ainda muito, né? Então a gente realiza eventos, né? Agora mesmo, dia 20 de outubro, a gente vai ter um evento e a gente realiza esses eventos lá na nossa casa, né? No sítio, na Casa Nossa Senhora de Guadalupe. Então a gente vai ter um almoço caipira agora, dia 20 de outubro, né? Geralmente em dezembro a gente sempre tem uma rifa solidária e aí a gente vai fazendo eventos, a gente faz bingo, né? A gente vive de doações. Então, por exemplo, a Casa Madre Teresa, para manter roupas, a gente não tem condições de comprar roupa para os irmãos. E eles chegam lá precisando trocar de roupa. E na maioria das vezes a roupa é assim, tirou e jogou no lixo. Né? Não tem condições. A gente não tem estrutura para lavar aquelas roupas, porque aí a gente precisaria ter uma máquina de água quente para desinfetar. Coisa quase industrial, né? Então, assim, a gente não tem estrutura. Então, ele tirou a roupa, a gente não tem como lavar para passar para um outro, porque a gente não sabe se ele tem um problema de pele, né? Então, tirou a descartável. Então, a gente necessita de doações de roupa. E aí, a nossa demanda, o nosso público, 95% são homens. A roupa de mulher, a gente recebe toneladas de roupa de mulher, né? Então, a gente faz uma seleção com aquelas roupas. Então, aí a gente tem o bazar, porque aí a verba do bazar ajuda a manter as contas, né? Hoje a gente tem, só de conta de luz lá, esse mês veio R$ 2.800. Então, você imagina, R$ 2.800 de conta de água, né? Então, assim... então a gente precisa, né, correr atrás disso. Então, assim, é evento, é rifa, sempre aberto a parceiros, voluntários, quem quiser colaborar com a instituição. Sempre, né? Então a gente necessita de voluntários. A gente tem voluntário que faz captação de doação pra gente, né? A gente tem uma voluntária que ela toda semana antes dela ir lá cozinhar, porque aí ela vai lá, voluntário vai lá, cozinha pra gente, para servir almoço pros meninos. Aí ela traz a doação da vizinha dela que tem uma quitanda, então tudo que a moça não quer mais na quitanda ela manda para nós, a gente aproveita tudo, né? Então a gente necessita de doação de roupas, doação de legumes, né? Então assim, a gente precisa de tudo isso, né? Então a gente tem um grupo de voluntários, né? Tem alguns voluntários que estão com a gente já há bastante tempo, desde o início da obra, dos nossos trabalhos, né? E aí, quando tem evento, quem trabalha nos eventos? Os voluntários, né? Então, aí a gente chama todo mundo, olha, tal dia vai ter um evento, assim, assim. Então, o pessoal se divide para ir lá ajudar a gente a servir, a lavar a louça, a limpar o espaço, a organizar, né? Então, a gente necessita disso, né? A parte da instituição, parte da obra é mantida dessa forma. A gente vai deixar os contatos para quem puder colaborar, dispor do seu tempo, né? Que a gente sempre fala aqui, né? Você falou da questão quando foi montada a pastoral. Às vezes a gente acha que precisa fazer um negócio muito grande, muito imenso para ajudar alguém, e às vezes só dispor um pouco do tempo, né? Já é muito importante ali para aquela pessoa, né? E a transformação que acontece, né? A gente
nesses anos todos eu vi muita transformação de vida de voluntários, pessoas que estavam fechadas em casa, com depressão e porque não tinha mais sentido, porque não tinha o que fazer. Você dá para o outro e ganha também. Né? Aí começou lá na Madre Teresa e houve uma história aqui, ajuda uma pessoa a colar e aí fala, nossa, o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Então, assim, a gente teve bastante casos de pessoas que saíram, né, da depressão e se tornaram pessoas ativas por conta dessa questão, né, de se doar, né? Então, quando você se coloca a serviço do outro, quando você se doa, o seu problema é mínimo, a sua situação, né? Porque você se empenha para ver o outro crescer, né? Então, isso é muito bacana. E dentro do nosso grupo de voluntários, então, assim, pessoas fizeram grupos de amigas, então hoje eu tenho voluntárias que são super amigas e uma cuida da outra, né? A gente teve a questão de uma voluntária que nos deixou, que faleceu, mas quem cuidou dela até os últimos dias foram as outras voluntárias que se tornaram amigas dela, né? Então, assim, são várias histórias, né? E aí você vê que você vai para ajudar alguém e você é ajudado, né? Você começa a ver que a importância que tem ajudar o próximo, né? Então, dentro do Instituto Emaús existe essa possibilidade, né? Então, nós necessitamos de ajuda e, às vezes, as pessoas que vêm nos ajudar também precisam de ajuda. Então, é uma troca, né? Existe uma troca, essa ajuda mútua, né? Entre as pessoas, né? Então, esse é o trabalho, esse é o Instituto Emaús, né? Uma série de coisas para fazer, a nossa vida é uma loucura. De toda instituição, né? Um desafio diário. Um desafio diário. Mas para a gente finalizar, Val, você falou muito da questão da pessoa em situação de rua, né? Eu queria que você achasse uma mensagem final para as pessoas, né? Para ter um olhar diferente, né? Sobre essa população, né? Um olhar de mais carinho, de mais atenção. Então, a gente fala assim, né? Eu, né, todos esses anos trabalhando com as pessoas em situação de rua, quando eu vejo uma pessoa em situação de rua, eu preciso não só olhar para aquela pessoa e a primeira coisa que a gente faz é ter um pré-julgamento. Está nessa condição porque quer. Nem todo mundo está na rua porque quer. Existem várias situações que levam a pessoa a estar em situação de rua. A desinformação, a briga em família, o desemprego, a depressão, né, a solidão. Né? Então, são várias situações que levam uma pessoa para a rua. Né? Então, antes da gente julgar, a gente primeiro precisa se perguntar por quê? O que levou essa pessoa a estar em situação de rua? É fácil tirar a pessoa da rua? Não, não é fácil. Porque às vezes ela está tanto tempo na rua, ela perdeu a noção de quem ela é. Né? Existem pessoas na rua que ela perde a noção de quem ela é. Ela deixou de existir. Né? Então, sempre olhar para a pessoa que está em situação de rua como um ser humano, um filho de Deus, que necessita ser acolhido, de alguma forma. Né? De alguma forma. Hoje a gente tem aí essa questão, cresceu muito a questão da drogadição, das pessoas que estão ali pedindo dinheiro, e você sabe, hoje eles estão até assim, né? Eles falam assim, não, eu já falo a verdade, eu peço que eu tô a fim de usar. Aí a pessoa que está indo trabalhar fala assim, que absurdo, o cara teve a coragem de pedir dinheiro para mim para ir usar droga. É a realidade dele, né? Então, ainda não chegou ninguém para mostrar para ele o outro lado da vida. Olha, né? Vamos caminhar por aqui. A sua vida pode ser transformada, a sua vida pode ser restaurada, né? Hoje nós temos, graças a Deus, a gente tem um número bom de pessoas que passaram pela gente, que tiveram suas vidas restauradas. Não foram todos, é um número muito pequeno. E eu sempre lembro do Padre Ademir falando assim, se de cada 100 pessoas que passar pela gente, a gente conseguir mudar a vida de uma, tá perfeito. Né? Então eu vejo os meninos que estão limpos hoje, né, que foram recuperados, que saíram das ruas, que retornaram para suas famílias, que voltaram ao mercado de trabalho. Né? A gente tem números de meninos que fez tratamento com a gente, que hoje estão fazendo faculdade, que casaram, que constituíram família. Né? Então, assim,
A gente tem exemplos bem próximos da gente, né? De pessoas isso que vale cada dia. Então você fala assim, tem aquele dia que você fala assim, hoje eu não tô a fim de fazer nada por ninguém, de verdade, eu tô cansado. Mas aí você lembra de uma determinada pessoa que passou pela sua vida, aí Deus é muito bom, maravilhoso, e Ele sempre manda alguém mandar uma mensagem, oi tia Val, como é que você tá? Né? Aí você fala, nossa, né? Hoje eu tô fazendo tantos anos limpo, olha, hoje faz tanto tempo que eu saí da rua, né? Então vocês fazem parte da minha vida, né? Vocês estenderam a mão para mim, mudaram a minha história. Então tudo isso faz com que a gente crie, né? Que a gente adquira o desejo de fazer mais, né? Então, se nós estamos aqui, se Deus vem dando condições para a gente de fazer mais, então a gente precisa fazer mais. E todas as pessoas que tiverem o desejo, né, de fazer também algo mais, porque às vezes a gente está lá na nossa casa e fala assim, nossa, eu queria fazer algo mais, mas eu não sei o que, né? Procura uma instituição, conversa um dia com uma pessoa em situação de rua, vai conhecer a história de um dependente químico, observa uma criança que às vezes ela sai da casa dela e ela não tem nenhum tipo de alimento na casa dela e ela vai chegar na instituição e tem um café, né? Então, assim, tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa para ser feita. Vamos ampliar nosso olhar, vamos, né, dar as mãos, né, para o próximo, fazer essa corrente do bem. E muito obrigada, Val, foi muito bacana. Parabéns ao Emaús, né, pelo trabalho realizado, né? E a gente fica aqui à disposição também, para divulgar os eventos, para fazer parte dessa corrente também. A gente agradece, né, essa oportunidade, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de propagar, né? Mas, assim, ampliar, né, o nosso serviço. Então, obrigado pela oportunidade. E é isso, gente. A gente fica por aqui e até o próximo episódio.